Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar para vocês de lealdade sistêmica. Todas as famílias, todos os sistemas têm seus padrões. Padrão de comportamentos, padrão de valores e princípios, padrão de reatividade, padrão de emoções e sentimentos, que são herdados por todos nós através daquilo que nós chamamos de campo mórfico e da morfogenética. E é muito comum que todos os membros da família tenham a grande vontade de pertencer, que é a lei do pertencimento. Todos os membros têm direito de pertencer. E muitas vezes, para a gente se sentir pertencente, para a gente se sentir aceito e aprovado, nós nos submetemos às regras, aos padrões do clã ao qual nós pertencemos. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a minha família, por exemplo, tem um padrão de comportamento que é mais expansivo, normalmente todos os membros vão tender a acompanhar o mesmo padrão. Então, por exemplo, pessoas que são mais alegres, mais animadas, que falam muito, que às vezes falam mais alto. Então, é um padrão que na família quase todo mundo tem. E se alguém não é encaixado, não se encaixa naquele padrão, é alguém mais tímido, alguém mais retraído, a tendência é de que aquele grupo comece a olhar diferente para aquela pessoa, uma vez que ele não está correspondendo ao padrão comum do clã. Isso se aplica, gente, a qualquer tipo de comportamento dentro do núcleo familiar, inclusive com as escolhas de profissão, as escolhas de parceiros. Há uma tendência muito grande de repetir as mesmas histórias. E aquilo, então, que a constelação familiar chama de lealdade sistêmica é justamente as atitudes, aquilo que nós fazemos para que a gente continue sendo aceito e aprovado dentro do nosso sistema. E dentro disso aparecem duas expressões, que é a consciência boa e a consciência má. Então, por exemplo, vamos supor que na minha família tenha um padrão de comportamento mais violento e às vezes até agressões. Então, eu, membro dessa família, que às vezes quero fazer diferente, não quero ter aquela atitude, que quero ser uma pessoa talvez mais pacífica, pode acontecer que inconscientemente eu não consiga tomar essa atitude. Eu continue seguindo o padrão do comportamento violento em função daquilo que eu falei com vocês, que é a lealdade sistêmica. E nisso eu me sinto confortável, eu me sinto bem, eu me sinto em paz, porque eu estou de acordo com o padrão que a minha família tem. Isso se chama consciência boa. Eu estou em consonância com aquilo que a minha família geralmente tem de padrão. Se eu tomar uma atitude diferente disso e começar a ser uma pessoa que procura atitudes mais pacíficas, eu vou fazer isso, mas internamente eu vou entrar numa situação que a constelação chama de consciência má. Mesmo sabendo que eu estou tendo uma atitude mais politicamente correta, vamos dizer assim, que eu estou tendo uma atitude mais indicada, mais apropriada, se eu estou fugindo do padrão da minha família, a minha consciência vai ficar pesada. Isso não é, gente, de uma maneira assim que eu sei que isso está acontecendo. Isso é inconscientemente. Eu não vou me sentir bem, eu vou sentir mal, eu vou me sentir meio culpada de não estar seguindo o padrão da minha família, tá? Aí eu vou, por exemplo, falar de profissões. Existem famílias em que a tradição é ser, por exemplo, advogado, médico, professor. Alguém resolve trilhar uma carreira diferente. Esta pessoa que resolveu trilhar essa carreira diferente, de uma certa maneira ela vai se sentir culpada, mesmo que inconscientemente, porque está atuando nela esta lei do pertencimento e a consciência má,
Ou seja, ela mesmo sabendo que ela está fazendo algo que é o desejo real dela, ela se sente mal em relação ao restante da família. E por isso, então, gera esse mal-estar. Por isso que a lealdade sistêmica ela é muito importante dentro da nossa vida, da aplicação na prática da nossa vida. Porque muitas vezes a gente toma determinadas atitudes que são prejudiciais a nós mesmos, como autossabotagens, em função da nossa lealdade ao nosso sistema. Outro exemplo que eu quero dar para vocês. A minha família, por exemplo, tem um padrão em que ninguém consegue prosperar, de muita dificuldade, de muita luta, de escassez, de dificuldade financeira. E por algum motivo eu penso diferente, eu quero fazer diferente. E aí, então, eu começo a conseguir conquistar sucesso na área financeira. Eu começo a prosperar. Então, a minha consciência, a minha lealdade sistêmica vai me trazer um peso. Eu vou começar a me sentir mal em relação a isso. Porque eu estou indo contra o padrão da minha família. E eu, de certa maneira, vou me sentir culpada ou culpado se eu tiver dinheiro e os meus irmãos não tiverem, meus pais não tiverem, minha família em geral não tiver. A ponto de que eu posso gerar dentro de mim, né, através daquela até lei que eu falei para vocês, que é a lei do mentalismo, através dos meus pensamentos, através dos meus sentimentos, eu vou gerar para mim situações de autossabotagem, onde eu vou começar, então, a entrar em crise financeira, falência, tudo porque a minha consciência não se sente bem em ser próspero numa família onde todos tiveram problemas financeiros. Então, são alguns exemplos que eu dei para vocês de como é que a lealdade sistêmica atua na vida da gente e de como é que nós estamos, às vezes, presos a uma consciência que quer ser aceita, quer ser enquadrada dentro do padrão da família. Isso, então, é o que nós chamamos de lealdade sistêmica, de consciência boa e de consciência má. Mas o que a constelação traz para a gente, quando a gente faz uma sessão de constelação, é justamente que a gente dê um olhar para isso, tome consciência disso, e a partir da tomada de consciência a gente consiga se libertar destes laços que a consciência má nos coloca nesse desconforto em relação à nossa família. E uma sessão de constelação familiar pode fazer com que a gente tenha, então, condições e maturidade para dizer não ao padrão da nossa família e fazer um pouco diferente. Com respeito, com aceitação das coisas como elas são, no entanto, com o direito de fazer um pouquinho diferente. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e um beijão para vocês. E outra coisa, se vocês estão gostando dos meus vídeos, compartilhem com as outras pessoas que vocês conhecem, se inscrevam no meu canal do YouTube e se alguém desejar marcar uma sessão de constelação, o meu contato fica sempre nos meus canais, na minha rede social de Instagram e Facebook. Façam contato ou mandem uma mensagem aqui nesse vídeo que a gente agenda uma constelação. Um beijão para vocês.